Você sabia que o comunismo é considerado responsável por mais de 100 milhões de mortes no século XX? Trata-se de uma ideologia que promete igualdade, mas frequentemente entrega tirania. E aqui surge a questão: como ela se alinha, ou não, com os valores do cristianismo? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar percepções comuns e explorar a profunda incompatibilidade entre essas duas visões de mundo. Ao longo do vídeo, vamos desvendar as razões históricas, filosóficas e teológicas por trás desse conflito. Será uma conversa direta, franca, mas cheia de reflexão. Afinal, não estamos aqui apenas para criticar, mas para compreender. Nosso ponto de partida é simples: o cristianismo prega amor, liberdade e responsabilidade. O comunismo, em contrapartida, tem suas raízes no ateísmo e no materialismo. Agora, pense em como esses conceitos impactam sua vida. Quantas vezes você já ouviu falar em igualdade sem liberdade? Em justiça sem dignidade? Essas contradições estão no cerne do que vamos discutir. E, claro, refletiremos também sobre as consequências práticas que essas ideologias tiveram no mundo. Então, fique até o final, porque este é um tema que não apenas desafia nossa compreensão, mas também fortalece nossa fé. Vamos juntos mergulhar nesse debate. O comunismo surge no século XIX com Karl Marx e Friedrich Engels, prometendo uma revolução social. Sua concretização política ganhou força na Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin. Esse movimento, contudo, não se limitou à política, ele buscou transformar toda a sociedade, incluindo a religião. Na União Soviética, por exemplo, a perseguição religiosa era sistemática, com igrejas destruídas e crentes perseguidos. É interessante notar como regimes comunistas enxergavam a fé cristã como um obstáculo. A religião, considerada opiáceo do povo, era vista como um inimigo da doutrina materialista. A perseguição religiosa se intensificou, levando ao fechamento de mosteiros, execuções de líderes religiosos e à destruição de patrimônio cultural. O impacto disso se estendeu à vida cotidiana. Famílias cristãs viviam sob constante ameaça, obrigadas a praticar sua fé em segredo. Um exemplo claro é a história de padres que celebravam missas clandestinas em casas particulares, mantendo viva a esperança em meio à opressão. Com isso em mente, percebemos que entender o contexto histórico é essencial para compreender as razões pelas quais o comunismo e o cristianismo entraram em choque. A história nos ensina muito sobre como ideologias moldam o mundo. No cerne do comunismo está o ateísmo, que rejeita a existência de Deus e qualquer forma de espiritualidade. O foco é no materialismo, ou seja, na crença de que tudo que existe é fruto de processos materiais. Isso colide frontalmente com a visão cristã, que reconhece a existência de uma realidade espiritual e divina que guia nossa vida. Em regimes comunistas, essa visão materialista foi usada para justificar perseguições religiosas. Igrejas foram transformadas em museus do ateísmo, enquanto Bíblias eram confiscadas e queimadas. Isso demonstra como o comunismo via a religião não apenas como obsoleta, mas como uma ameaça direta à sua doutrina. Por outro lado, o cristianismo ensina que o ser humano é mais do que matéria, ele é corpo e alma, criado à imagem de Deus. Essa perspectiva dá sentido à vida e norteia nossas escolhas. Quando se ignora a dimensão espiritual, o resultado é uma sociedade que valoriza apenas o que é tangível e imediato. Pense, por exemplo, nas comunidades que se reuniram clandestinamente em países comunistas para orar. Essas pessoas arriscaram tudo para manter a fé viva. Isso não é apenas resistência, é um testemunho do poder transformador da espiritualidade. Assim, vemos que o conflito entre ateísmo comunista e o cristianismo é mais do que ideológico, é existencial, tocando o cerne do que significa ser humano. Um dos pilares do comunismo é a abolição da propriedade privada em favor da coletivização. Essa ideia parte do princípio de que a propriedade individual leva à exploração e à desigualdade. No entanto, essa abordagem contrasta diretamente com a visão cristã, que reconhece a propriedade privada como um direito natural e um meio de expressão da dignidade humana. A encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, enfatiza que a propriedade privada é essencial para a estabilidade da família e da sociedade. Ela não é apenas um privilégio, mas um dever que vem acompanhado de responsabilidade social. Ou seja,
possuir bens não é um fim em si mesmo, mas uma forma de servir ao próximo. No entanto, em regimes comunistas, vimos como a coletivização levou à escassez e à fome. Um exemplo marcante é a Ucrânia, onde a política de coletivização soviética resultou no Holodomor, uma fome que vitimou milhões. Esse episódio ilustra como a tentativa de eliminar a propriedade privada pode ter efeitos desastrosos. Por outro lado, o cristianismo prega o equilíbrio. O direito à propriedade deve vir acompanhado de justiça social. Assim, aqueles que possuem mais são chamados a partilhar com os menos favorecidos, garantindo que a dignidade humana seja preservada. A liberdade é um dos pilares mais preciosos da dignidade humana, e o cristianismo a valoriza profundamente. No entanto, para o comunismo, a liberdade individual muitas vezes cede lugar à necessidade de controle do coletivo. Essa limitação da liberdade aparece de forma evidente em regimes autoritários que buscaram implementar o comunismo. No cristianismo, a liberdade vem acompanhada da responsabilidade. Ser livre significa também assumir compromissos, com Deus, com o próximo e com a verdade. Um exemplo disso pode ser visto na prática cristã de escolher o bem, mesmo quando ele exige sacrifícios. Essa escolha pessoal contrasta com o modelo comunista, onde a liberdade é frequentemente substituída por imposições do Estado. A história mostra que regimes comunistas limitaram a liberdade religiosa, cultural e até mesmo de pensamento. Obras literárias, por exemplo, eram censuradas, e a educação era controlada para servir à ideologia estatal. Isso levanta a questão: é possível haver verdadeira igualdade sem liberdade? Por outro lado, a mensagem cristã afirma que liberdade e responsabilidade caminham juntas. A verdadeira igualdade, segundo a fé cristã, não anula as diferenças individuais, mas celebra a diversidade, reconhecendo que todos são iguais em dignidade diante de Deus. Essa visão cristã da liberdade nos inspira a refletir sobre nossa própria responsabilidade. Como usamos nossa liberdade hoje? Estamos dispostos a sacrificar algo pelo bem comum, ou seguimos apenas o que é conveniente? O comunismo se baseia na ideia de igualdade absoluta, buscando eliminar diferenças sociais e econômicas. Porém, a prática frequentemente revela que essa igualdade é alcançada às custas da liberdade e da justiça. No cristianismo, por outro lado, a igualdade está enraizada no reconhecimento da dignidade de cada pessoa como filho de Deus. Enquanto o comunismo propõe soluções uniformes, o cristianismo enfatiza a justiça social. Essa justiça não significa tratar todos de forma idêntica, mas sim garantir que cada um receba o que lhe é devido, levando em conta suas necessidades e circunstâncias. Esse conceito é exemplificado nos ensinamentos de Jesus sobre o cuidado com os pobres e marginalizados. Regimes comunistas, ao tentarem impor igualdade, muitas vezes criaram sistemas onde uma elite governante desfrutava de privilégios enquanto o povo sofria. Isso evidencia uma contradição prática entre a teoria e a realidade. Um exemplo claro é o contraste entre os ideais revolucionários e as condições de vida na antiga União Soviética. Já o cristianismo busca uma igualdade que não anule as diferenças, mas as harmonize. Isso pode ser visto nas comunidades cristãs, onde a partilha e o cuidado mútuo são incentivados. É um chamado a construir uma sociedade mais justa, sem sacrificar a liberdade e a dignidade. Assim, a visão cristã de igualdade nos desafia a agir com justiça e compaixão. Isso inclui apoiar iniciativas que promovam o bem comum e lutar contra estruturas que perpetuam a desigualdade. A perseguição religiosa em regimes comunistas não é apenas um fato histórico, mas uma realidade viva em vários países até hoje. Em Cuba, igrejas foram controladas e padres presos, sendo proibidos de realizar cultos livremente. Na China, o Partido Comunista supervisiona diretamente as práticas religiosas, limitando a autonomia de igrejas e comunidades cristãs. Um caso emblemático é o da Coreia do Norte, onde professar qualquer religião pode levar à prisão ou até mesmo à morte. Lá, os cristãos são obrigados a viver na clandestinidade, reunindo-se secretamente para orar e ler a Bíblia. Esses exemplos mostram como a liberdade de culto é constantemente ameaçada em contextos comunistas. Em contrapartida, testemunhas dessas perseguições trazem relatos de coragem e fé inabalável. Um padre cubano, por exemplo, manteve sua comunidade unida apesar das proibições, celebrando missas em casas e compartilhando Bíblias clandestinamente.
Histórias como essas são um lembrete da força espiritual diante da opressão. A análise desses casos concretos evidencia o conflito direto entre a doutrina comunista e os princípios cristãos. É um chamado à reflexão: como podemos apoiar a liberdade religiosa em todo o mundo? Essa é uma questão que exige não apenas orações, mas também ações práticas e solidárias. Pensadores cristãos, como Fulton J. Sheen, ofereceram críticas profundas ao comunismo, destacando sua desconexão com a realidade espiritual do ser humano. O Papa João Paulo II também foi uma figura central na oposição ao comunismo, especialmente por seu papel na queda do regime soviético. Ele via o comunismo como uma ideologia que negava a dignidade humana e a liberdade essencial para uma vida plena. As falhas econômicas do comunismo também são evidentes. Regimes comunistas frequentemente enfrentaram crises financeiras, escassez de alimentos e um declínio geral na qualidade de vida. A busca pela igualdade a qualquer custo levou ao sacrifício de liberdades básicas e ao colapso de sociedades inteiras. Por outro lado, o cristianismo propõe um equilíbrio entre justiça social e liberdade individual. Enquanto o comunismo busca impor a igualdade, o cristianismo nos chama a construir uma sociedade mais justa por meio da compaixão e do respeito mútuo. Essa abordagem permite o desenvolvimento de comunidades que valorizam tanto o indivíduo quanto o coletivo. Entender essas críticas é fundamental para reconhecer os perigos do comunismo e a importância de defender os valores cristãos. Afinal, uma sociedade que nega sua dimensão espiritual está condenada a repetir os erros do passado. O cristianismo, em sua essência, valoriza a individualidade e a liberdade de cada pessoa, concebendo-a como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Essa visão contrasta com o determinismo do comunismo, que busca moldar o indivíduo para servir a um ideal coletivo. A fé cristã, por outro lado, promove a liberdade de consciência e a responsabilidade individual. A família, como célula fundamental da sociedade, é um pilar central da doutrina cristã. O comunismo, ao buscar a coletivização de todos os bens, inclusive os afetivos, enfraquece os laços familiares e subordina o indivíduo ao Estado. A Igreja sempre defendeu a importância da família como espaço de amor, educação e formação da pessoa. A busca pela felicidade, no cristianismo, está intrinsecamente ligada à virtude, à prática do bem e ao relacionamento com Deus. O comunismo, por sua vez, promete a felicidade material através da igualdade econômica, mas ignora a dimensão espiritual do ser humano. A verdadeira felicidade, segundo a fé cristã, transcende as posses materiais. Ao longo da história, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na promoção da justiça social e na defesa dos direitos humanos. Muitos santos e mártires dedicaram suas vidas a servir aos mais necessitados. Essa tradição de caridade e compromisso social contrasta com a visão utilitarista do comunismo, que frequentemente sacrifica a dignidade humana em nome de um ideal político. O comunismo, com suas promessas de utopia, deixou um legado de sofrimento e opressão. Milhões de pessoas perderam a vida ou a liberdade em nome de uma ideologia que subestimou a complexidade da natureza humana. A história nos ensina que a tentativa de construir um paraíso na Terra, à força, sempre termina em tragédia. A fé cristã, por sua vez, oferece uma visão mais realista e humanista da sociedade. Ao reconhecer a dignidade de cada pessoa e promover a justiça social, o cristianismo oferece uma alternativa sólida aos totalitarismos. A Igreja continua sendo um farol de esperança em um mundo marcado por desigualdades e conflitos. A relevância do cristianismo no mundo contemporâneo é inegável. Em um mundo globalizado e cada vez mais complexo, os valores cristãos como amor, perdão e compaixão são mais necessários do que nunca. A Igreja tem um papel fundamental a desempenhar na construção de um mundo mais justo e fraterno. Que cada um de nós seja um instrumento de paz e de bem. Que a nossa fé nos inspire a trabalhar por um mundo onde a dignidade humana seja respeitada e onde todos tenham a oportunidade de viver uma vida plena e feliz. A luta por um mundo melhor é um compromisso de todos nós.